Vitor, eu já ouvi falar que construir dá muito dinheiro, mas eu também já ouvi falar que investir no mercado imobiliário é a melhor coisa. Mas eu também ouço muito falar que incorporar é o melhor cenário para ganhar muito dinheiro no mercado imobiliário. Mas ao mesmo tempo eu sei que ter terreno e comprar muitos terrenos e depois fazer negócio ser apenas o permutante também me dá muito retorno sem eu ter muito esforço. Qual é a melhor forma, qual é a melhor posição que eu devo assumir no mercado imobiliário para realmente ter resultado nesse mercado? Vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso canal Revaiar Imobiliário, onde nós falamos aqui sobre como transbordar no mercado imobiliário e como você começar do zero ou começar já sendo um construtor, já sendo um corretor, já sendo de repente um incorporador, já sendo um terrenista, independente de quem você é hoje, você pode começar do zero ou de onde você está a empreender e ter muito resultado no mercado imobiliário. E é por isso que, a partir dos resultados que nós já tivemos na nossa construtora, incorporadora e em alguns outros negócios no mercado imobiliário, nós fazemos questão de trazer muito conhecimento aqui para vocês de maneira totalmente gratuita para que você não fique consumindo conteúdos que não te levam a lugar nenhum. Então, vamos com a gente. Vamos lá. Primeiro, como é que eu me posiciono nesse jogo de xadrez imobiliário, Vitor? Parece às vezes um jogo de xadrez que eu não sei qual é a melhor posição, se eu vou ser o peão, a rainha, o cavalo ou o bispo. Não sei se você já jogou xadrez ou se você gosta, eu particularmente gosto. E existem muitas estratégias por trás do xadrez, né? Para você começar o jogo bem, para você jogar melhor, para você avaliar. E o xadrez, como qualquer jogo, é um jogo de muito conhecimento e de muito pensamento. Você precisa pensar de uma maneira estratégica quais vão ser as ações do mercado ou do teu adversário, no caso de um jogo. Então, nesse mercado existem várias posições que você pode assumir. E o meu objetivo aqui hoje é te explicar o que faz cada posição dessa e qual é a melhor posição, na minha opinião. Legal? Então vamos lá. Qual é a primeira posição que eu posso assumir nesse mercado e uma das mais tradicionais que as pessoas mais começam? Construtor. Você pode ser um construtor, sendo engenheiro, sendo arquiteto, sendo um empreiteiro, sendo um mestre de obra. Você pode começar nesse mercado como um construtor. E você começa a construir, por exemplo, casas, ou você começa a construir fazendo reformas, você faz um retrofit, você começa a construir obras comerciais ou residenciais. Existem várias formas de você começar como um construtor. Você vai pegar um cliente, se você tiver know-how ali de obra, você vai pegar uma obra, vai fechar a obra, vai fechar normalmente um contrato ou de empreitada global, ou uma empreitada parcial, sem material, sem mão de obra, ou um contrato de obra por gerenciamento, que você vai cobrar um percentual em cima de tudo que está sendo gerido ali, e aquilo vai ser a tua remuneração durante aquela obra, legal? Então existem vários formatos e construir, de fato, é um bom caminho para você começar, porque é um caminho que normalmente te dá um caixa rápido. Se você tiver um bom know-how, uma boa expertise nisso, você tende a fazer sim um volume financeiro bem interessante. Porém, tome cuidado com não pegar muito volume de operações ou de contratos ou de obras se você não tiver uma operação condizente com aquilo. Até porque você sabe que mão de obra não é sempre que você vai conseguir boa e com qualidade. Então, você fazer às vezes 1, 2, 3, 5, 10 obras, você consegue tocar de boa. Mas para você ir dali de 10 para 30 obras e escalar a tua operação, às vezes é um pouco mais delicado. Se você já viveu isso ou está vivendo, você sabe desse desafio. Segunda posição que você pode assumir nesse mercado, você pode ser por exemplo, o terrenista, que é quem tem terrenos, investe em terrenos, compra terrenos e espera o melhor momento para construir e vender, ou chega para incorporadoras e construtoras e fala, ó, toma aqui meu terreno, faz um empreendimento ali e em algum momento ali eu vou ganhar ou uma permuta física, que eu vou ganhar por unidade, ou uma permuta financeira, que eu vou ganhar em dinheiro em troca nessa operação. Agora, normalmente, esse tipo de operação de terreno, ela às vezes é mais demorada. Você não tem um caixa rápido ali no teu bolso. A não sei quando tem algum sinal ali, mas normalmente você começa a ganhar dinheiro mais para frente. Então, é um investimento mais de longo prazo, legal? Existe a terceira posição que você pode assumir nesse mercado, que é a posição de incorporador. É uma posição onde você meio que mexe com todas as posições do jogo e nessa posição é você quem vai fazer o cálculo da operação, normalmente é você quem assume o risco do crédito da operação, é você quem é meio que o dono da operação. Então o incorporador é como se fosse o dono do jogo, né? Você vê ali um empreendimento imobiliário, um prédio, por exemplo. Quase sempre aquele prédio ali tem um incorporador, que é o dono daquela operação. Embaixo daquele incorporador, ele pode contratar uma construtora quando ele mesmo não é uma construtora também. E aí, às vezes, ele faz os dois papéis, tá? Normalmente, esse incorporador, ele assume muitos riscos na operação, ele tem uma margem de lucro que tende a ser a maior delas na operação,
e ele é quem está literalmente com a bunda na janela, porque qualquer problema que der naquela operação, seja trabalhista, seja de distrato com o cliente, qualquer coisa desse tipo, a responsabilidade recai muito mais sobre o incorporador. É claro que existem vários formatos jurídicos, eu não quero detalhar isso a esse ponto aqui, tá? Mas eu estou te dando um cenário macro. A quarta posição que existe nesse mercado, Vitor, a quarta posição é o corretor ou imobiliária. O corretor ou imobiliária é um agente comercial que faz um intermédio ali entre a venda desses imóveis. E essa imobiliária ou esse corretor, eles podem entrar no início já da operação, ainda antes do lançamento, né, ajudando a incorporadora a estruturar aquilo ali para o mercado, qual é o preço de venda, qual é a tipologia construtiva, como é que vai vender, como é que vai ser a forma de pagamento, vai ser tanto pago durante a obra, tanto vai ser pago pós-obra, tanto vai ser à vista, tanto vai ser financiado. Então, a imobiliária é quem vai ajudar a construtora a criar o produto a nível comercial para entender o mercado e o que o mercado ali recebe, né, qual é a receptividade do mercado para comprar aquele tipo de produto no mercado, e depois eles vão fazer a venda e ganhar uma comissão dessa venda. Legal? É um mercado que também tem muito a se ganhar, porém tem muita concorrência, né? Tem várias imobiliárias, vários corretores. Acaba sendo muitas vezes um mercado que muita gente quer dar volta em um, dar volta em outro. Então tem que tomar muito cuidado nesse mercado, mas também é um mercado que tende a ser muito rentável se você tiver boas parcerias, boas construtoras, bons imóveis à venda. Mas normalmente um imóvel não se vende apenas com uma imobiliária, costuma se vender com várias imobiliárias, então você está concorrendo ali com várias outras pessoas que podem fazer a mesma coisa que você. Diferente, por exemplo, de uma incorporação. Você não tem como na mesma incorporação ter 3 incorporadoras. Você não tem como na mesma obra ter 3 construtoras. Você não tem como na mesma obra ter 3 terrenistas. Agora, você pode ter no mesmo empreendimento 50 imobiliárias fazendo a venda. Então isso é muito comum, então a concorrência acaba sendo muito maior. Que não quer dizer que é um mercado ruim para você ganhar dinheiro, desde que você faça de maneira profissional. E a última posição é a posição de investidor. Quem é o investidor nesse mercado? O investidor é a pessoa que assume o papel de investir ou dinheiro, né? Naquela operação, ela tira dinheiro do próprio bolso para botar na operação, ou ela investe através de crédito, às vezes ela, através da documentação dela, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica, ela consegue levantar crédito para colocar crédito naquela operação. E ela pode entrar com aquele crédito ali para ajudar a agregar no custo total da operação. Mas existe também o terceiro tipo de investimento que muita gente não se atenta e que, de verdade, é um dos investimentos mais, assim, assertivos para você ter nesse tipo de mercado, principalmente se você está começando hoje sem dinheiro, que é o investimento de capital intelectual. Você pode entrar, se você conhece todo o modelo, você conhece, por exemplo, a parte jurídica, a parte contábil, você conhece a parte comercial, de como vender, você conhece a parte técnica, de como construir. Cara, se você conhece tudo, você pode ser um investidor com capital intelectual, onde o incorporador, ou a construtora, ou os outros investidores, se houverem outros, eles vão te contratar para você ser apenas o capital intelectual. Você vai entrar com o teu conhecimento ali e em troca você vai ter um percentual do lucro. Eu, por exemplo, participo hoje de muitas operações que eu entro apenas com investimento em capital intelectual. Eu tenho hoje aproximadamente 44 casas em execução para venda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Dessas 44, menos de 5 eu estou envolvido na obra, porque é a minha construtora que está fazendo. Todas as outras, ou seja, 39, eu não estou envolvido na obra, eu estou envolvido apenas na maioria delas. Estou tentando lembrar aqui se teve alguma que eu botei dinheiro, mas que eu me lembre não. Então das 39, teve uma que eu estou botando indiretamente ali dinheiro, mas 38 na prática dessas casas que eu estou executando, muitas baixo padrão, outras médio padrão, outras nem todas são altíssimo padrão como a maioria que eu faço construindo, mas 38 casas, por exemplo, que eu estou envolvido, eu estou entrando como investidor de capital intelectual. Eu invisto ali com o meu conhecimento, que eu conheço mais desse mercado do que as outras pessoas que estão envolvidas naquele produto, do que o terrenista, o construtor e por aí vai, e por isso eu tenho um percentual de lucro naquela casa, que depende de acordo com cada operação. Então, esse é um tipo de investimento também muito interessante. Porque, por exemplo, a maioria das empresas, se você for ver as empresas grandes, tanto no mercado imobiliário quanto até mesmo em outros segmentos, elas pagam muito caro para ter pessoas com muito conhecimento no seu conselho.
Pessoas que estão, por exemplo, capital aberto, elas têm pessoas, cara, muito grandes ali no conselho. Pessoas que ganham 20, 30, 40, 50 mil por mês, muitas vezes para fazer uma reunião por mês. Você sabia que esse mercado existe? Se você não sabia, é porque provavelmente você ainda não rompeu uma barreira para entender esse tipo de mercado, que você pode ganhar 50 mil por uma reunião apenas que você faz no mês. Existe esse mercado. Só que, obviamente, não é um mercado que você vai hoje virar conselheiro de empresas e fazer isso. Por quê? Porque você precisa ter muita bagagem, experiência, conhecimento, know-how. Você precisa crescer antes para você chegar nesse nível, obviamente. Mas, se isso existe em muitas empresas, por que não pode existir em negócios imobiliários? No final das contas, gente, um negócio imobiliário, um empreendimento imobiliário, seja uma casa, um condomínio de casas, um loteamento ou um prédio, nada mais é do que uma empresa. É uma empresa ali, normalmente cria-se até uma SPS, PC, por aí vai, simplesmente para aquela empresa. Então, no final das contas, aquele empreendimento imobiliário é uma empresa e aquela empresa precisa de gente que conheça daquele produto. Então, se você pode ser uma pessoa que entra ali conhecendo tudo, com o teu conhecimento e botando o teu conhecimento, seja da área comercial, seja da área técnica da construção, seja na área de incorporação, da parte jurídica, contábil, da parte de estruturar toda a operação, seja na área do terreno ali com a permuta, se você consegue entrar com o teu capital intelectual, às vezes é muito mais inteligente do que você entrar apenas com dinheiro ou apenas com crédito. O que não anula a possibilidade de você entrar com os dois. Ah, vou entrar aqui com X mil em dinheiro e também vou entrar com o meu know-how na operação, que é o que a gente chama de smart money, né? Quando você entra com o dinheiro, mas também entra com o teu capital intelectual ali. Isso hoje é muito comum nas principais empresas, inclusive em startups. Você vê esse conceito do smart money na maioria das startups, é assim que funciona. Você pega um investidor anjo que ele entra com uma parte em dinheiro, só que o maior know-how ali é muito mais o conhecimento dele do que propriamente o dinheiro que ele está botando. Porque dinheiro por dinheiro, se ele não for bem gerido, bem usado, bem investido para dar lucro, no final das contas nem sempre resolve. Agora, o conhecimento aplicado na prática, esse sim gera sabedoria. Afinal, a sabedoria é o conhecimento aplicado na prática. Legal? Então, no final das contas, qual é a melhor posição que eu devo assumir, Vitor? A posição de construtor, a posição de incorporador, a posição de terrenista, a posição de corretor ou imobiliária, ou a posição de investidor? Vamos lá. Eu acredito muito que existem várias formas de você começar. Normalmente, as mais comuns é você começar como construtor ou como corretor ou imobiliária. Mas é muito interessante que você, ao longo da tua trajetória e tua carreira, você consiga exercer mais de um papel nesse jogo de xadrez. Pensa você jogando xadrez, se você consegue ser a rainha, o bispo e o cavalo ao mesmo tempo. Pô, você dominou o jogo. Faz sentido? Então, essa é a ideia nesse jogo de xadrez imobiliário. Se você consegue ser, por exemplo, o incorporador, o construtor, o terrenista, por isso que muitas incorporadoras, inclusive, fazem muitos bancos de terreno, e ao mesmo tempo ser o investidor que está colocando ali o recurso na frente ou o crédito, no final das contas, você consegue exercer um papel com muito mais excelência nesse mercado. Faz sentido? Então, se você gostou desse conteúdo, já curte, compartilha, comenta alguma coisa aí que você gostou desse conteúdo. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para que você receba novas notificações. E se você quer se aprofundar um pouco mais, te faço um convite. Nós temos um método chamado Método TI, de Talentos Imobiliários, onde nós falamos muito sobre conteúdos que nós já trazemos aqui gratuitamente, mas também falamos muito sobre como aprofundar em construir casas para vender no mercado imobiliário, mesmo que você não tenha dinheiro para isso hoje. Se você quer aprofundar mais nesse tema, já clica aqui no nosso link, vai estar aqui na descrição para que você se inscreva e preencha a nossa aplicação para se tornar um aluno da nossa mentoria ou até mesmo um investidor de algum dos nossos empreendimentos, se esse for o teu interesse. Legal? Te vejo na próxima aula.